Paz e graça do Senhor Jesus. Quem fala é o pastor Diego. Nós estamos começando o nosso segundo encontro, Igreja Viva. É um momento que nós aqui separamos para poder compartilhar a palavra de Deus com os nossos amados irmãos e tentar levar a igreja a refletir sobre como a igreja pode ser relevante para essa sociedade, fazendo o seu papel de sal da terra, de luz do mundo. E nós queríamos falar nesse encontro, falar agora no segundo tema. O primeiro tema que nós abordamos foi sobre a igreja e as boas obras. E nesse nosso encontro de hoje nós queremos falar agora sobre o seguinte tema: o crime voltará. O que faremos? Um chamado carcerário. Eu vou repetir de novo para você. O crime voltará. O que faremos? Um chamado carcerário. Eu quero hoje convidar você a meditar sobre essa questão que hoje entra em crise no Brasil, que tem a ver com a questão da segurança pública relacionada ao sistema prisional em nosso país. Será que a igreja e os presidiários têm alguma coisa a ver em comum? Será que nós podemos trabalhar de maneira articulada, onde nós possamos pegar e tentar influenciar e melhorar o sistema público carcerário desse país? É o que a gente vai meditar agora nesse encontro de hoje, que é o encontro Igreja Viva. Então, eu queria pegar e convidar você para nós lermos a palavra de Deus agora, lá em Provérbios capítulo 24, e o versículo de número 11 e versículo de número 12. Provérbios 24, versículo 11 e versículo 12. A Bíblia diz assim, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Bem, a primeira coisa que nós queremos aqui levar você a meditar conosco é que as Escrituras falam que é um dever do justo. Quem é o justo na Escritura? É aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus. É aquele que vive conforme as palavras do Criador. É aquele que anda conforme as veredas da justiça. Que tem como a palavra de Deus como sendo o seu manual, o seu guia de vida, seu manual de regra de fé e de prática. E ele aqui fala ao justo para que ele considere um grupo de pessoas, aqueles que estão sendo levados para a morte e aqueles que estão sendo levados para a matança, os que estão destinados à destruição. E ele pergunta, aliás, ele questiona se nós estamos fazendo algo ou não, se nós temos a possibilidade de enviar ajuda, socorro ou até mesmo intervir naqueles que estão em um caminho que estão conduzindo eles à destruição. Eu quero falar com você então a respeito disso, a questão do sistema carcerário desse país. O que a igreja tem a ver com isso, pastor? Eu queria, em primeiro lugar, dizer uma coisa fundamental para você. Primeiro é que lembrar você que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, nós temos aproximadamente 711 mil presos encarcerados agora nesse exato momento. Uma parcela deles está em prisão domiciliar, mais ou menos algo em torno um pouco mais de 100 mil, mas o total de todos é mais de 711 mil pessoas no Brasil que estão encarceradas. Interessante notar que nós avançamos no ranking da maior população de prisioneiros do planeta. Segundo dados também do próprio Ministério da Justiça, da Segurança Pública, nós somos agora a terceira maior população prisional do mundo. A terceira maior população prisional do mundo. E então, com isso, eu quero até estreitar um pouco mais os dados, apesar desse dado que eu vou dizer agora para você já está um pouco desatualizado, porque é dados de 2014, né? 3 anos atrás. No caso do Ceará, né? Já que no caso nós estamos aqui conversando também sobre isso como igreja, que 15.447 presos até 2014
estavam dentro do sistema público penitenciário no Ceará. 15.447 presos. Então, nós estamos vendo uma verdadeira explosão da população carcerária no país. E aí alguém pode dizer, pastor, não tenho nada a ver com isso. Eu não estou produzindo crimes, eu não estou gerando violência. Mas a gente tem que ver por um outro lado, que eu queria chamar a sua atenção. O que é? Em primeiro lugar, eu queria levar você a meditar que um ponto é fundamental. Você sabia que todo crime volta? Mas como assim? Ora, todo crime volta porque nós não temos um sistema público no país de prisão perpétua. Todos os presos que hoje estão sendo encarcerados, em alguma demanda de tempo, há mais ou menos, estourando 30 anos, e geralmente quase nunca um preso cumpre essa pena no país, ele é solto e retorna, à população. Então, o crime volta. Hoje, alguém comete um crime, se porventura for preso, ele vai passar o tempo e ele vai retornar. E aí a gente sabe que o que é que vai acontecer dentro do sistema de processo prisional. Ora, para que foi criada a prisão? A prisão, ela teria que ter pelo menos dois instrumentos, O primeiro é um instrumento de justiça, punição. O encarceramento, a privação da liberdade é uma forma de punição dos crimes cometidos. Mas tem o segundo lado, que é garantido em Constituição, que uma pessoa que é presa, além de ter a sua privação de liberdade como punição do seu crime, ele também tem que passar por um processo de ressocialização. Ou seja, pelo menos em lei, na letra e no papel, uma pessoa que passa pelo sistema prisional era para que ele pudesse também ter a chance de ressocializar-se, ou seja, fazer com que ele pudesse sair em uma condição onde ele, devolvido à sociedade, pudesse sair em um estado onde ele tivesse a chance e a oportunidade de exercer sua cidadania, uma situação melhor. É lógico que eu não vou julgar aqui a questão entre aqueles que talvez passem pelo processo, mas mesmo assim queiram insistir no crime, E é uma questão que é decisão do ser humano, se ele quer ou não abandonar a sua vida de crime. Mas eu quero ver também o outro lado. O outro lado é que lembrar você, e todos nós sabemos que o processo é completamente falho. Nós temos então que verdadeiras universidades do crime. Nós sabemos que se é para uma pessoa que está presa poder voltar para a sociedade ressocializada, para ela se encaixar na sociedade, ela tem que ter o quê? Trabalhar. Ela tem que ter acesso à educação. Ela tem que ter os instrumentos necessários para que ela se devolvida à sociedade, ela poder se integrar no dia a dia. Trabalho, educação, proporcionar a ela uma reconstrução da sua vida. Mas a questão é que a realidade não é essa em nossas cadeias. Todos nós sabemos que, na verdade, dentro das cadeias, o Estado está completamente desorganizado. De maneira que o Estado não dá, em sua grande maioria, na grande parte do sistema prisional, não há nada que proporcione ao preso a oportunidade de tentar se estabelecer, de se construir socialmente, para ao voltar à comunidade ele possa voltar a alguém melhor. Não há processo de ressocialização. Ao contrário, o Estado se desorganizou. E o que foi que aconteceu? O crime se organizou. Então, o crime se organizando dentro das cadeias, nós vimos o levante e o fortalecimento das facções criminosas, onde o crime pega o preso e o conquista, o alista para o seu grupo de soldados, alimentando o seu vício em drogas, alimentando prostituição, alimentando violência dentro do próprio sistema carcerário. E aí vem a questão: o preso, que por muitas vezes tem uma história, a grande maioria deles, de ter uma família desestruturada, um preso sai da cadeia e quando ele volta para a sociedade, geralmente ele não tem uma família para poder o acolher, o ajudar, o orientar, pelo menos em sua grande maioria. Se ele não vai ter a sua família, ele vai ter uma facção, ele vai ter um grupo criminoso com o qual ele vai se aliar,
ele vai interagir e que vai dar perspectiva de vida criminosa para ele poder continuar. E aí a gente vai vendo outras coisas. À medida então que nós percebemos que o preso então não tem nenhuma condição de se ressocializar, quando ele entra no presídio, ele passa por uma universidade do crime, onde ele é acolhido por facções que vão cada vez mais dar poder de fogo para ele, para que os crimes passem a ser cada vez mais violentos e a arrecadação financeira do crime seja maior. Então nós vemos que, com certeza, todos nós estamos vivendo em um verdadeiro caos. A questão é que o preso sai pior, e aí entra um outro ponto. Você pode olhar, e eu posso olhar para uma coisa como essa e dizer: eu não tenho nada a ver. O problema é do Estado e o problema é daquele que quis se envolver com crime. Mas a questão é que todos nós somos alvos do crime. Seu familiar, você mesmo, pode em qualquer momento da vida ser alvo desse crime. Então, o problema carcerário no país é uma coisa que pode explodir longe, mas os respingos dessa explosão vão afetar a sua vida e também vão afetar a minha vida. Então, não é um problema que podemos ignorar. É um problema crescente, é um problema que vai ganhando força. São seres humanos que perderam a sua humanidade há muito tempo, estão cada vez se tornando piores. E toda essa violência produzida, arquitetada dentro dos presídios, elas vão acabar afetando, estão afetando e vão continuar afetando cada vez mais toda a sociedade e, de maneira mais particular, até mesmo você. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que hoje estão assaltando, que já passaram por uma cadeia pública, que já passaram pelo sistema penitenciário? Então, são pessoas que estão no caminho da morte, que estão produzindo cada vez mais morte. São pessoas que estão em um sistema completamente falido, um sistema que não lhes dá esperança, um sistema que não lhes dá oportunidade, um sistema que não consegue nem executar a verdadeira justiça e a punição como se deveria ser. A punição não é só suficiente, é necessário a possibilidade de se abrir um caminho para que pelo menos aqueles que querem, nós não somos infantis ao ponto de achar que talvez todos queiram se ressocializar, mas aos que foram presos e os que querem ter chance de mudar, terem a possibilidade de uma mudança, de uma transformação. O Estado não tem condição para fazer isso. Mas aí você pergunta: pastor, então o que podemos nós fazer? A conclusão que chego e que eu acho que nós devemos ver é que a Igreja de Jesus, aqueles que realmente creem no Senhor, são chamados pela palavra de Deus a transformar a realidade desse mundo. Eu estou vendo são milhares de pessoas entrando pelos portões das celas deste país, e eles estão literalmente sendo destinados à matança. São pessoas entregues à morte, mas que também vão ser ao mesmo tempo instrumentos de morte. E nós vemos este problema crescer, aumentar cada vez mais. Estamos caminhando rumo a sermos o país com a maior população de presos do mundo. E o que nós podemos fazer para poder alterar essa realidade? Como o nosso encontro é fazer com que a igreja pense, a igreja analise, com certeza há algumas coisas fundamentais que podemos fazer. A primeira coisa que eu queria lhe convidar a fazer é que nós devemos orar. Nós devemos colocar os nossos joelhos no chão e clamar pela sabedoria do Senhor, pela intervenção de Deus, para podermos transformar esta realidade. Não é possível que a igreja tenha uma mentalidade que, pelo fato de estarmos em dias ruins e maus, como foram profetizados pelas Escrituras, que isso sirva de desculpa para que a igreja cruze os braços e não consiga fazer um trabalho, articular um trabalho evangelístico suficiente para poder transformar essa realidade. A primeira coisa, portanto, que eu chamo a atenção é: precisamos clamar. E parar de clamar apenas pelos nossos próprios problemas pessoais e passar a olhar pelos problemas que envolvem o mundo ao nosso redor.
São pessoas que talvez estão longe de nós, mas que um dia podem estar com uma arma no nosso rosto. São indivíduos que estão longe de nós agora, mas que um dia podem nos encontrar na esquina e podem tirar a vida do nosso filho, da nossa filha, a nossa própria vida também. Então, precisamos orar. E a segunda coisa é, precisamos agir, criar uma forma pela qual possamos entrar em contato com esse sistema e transformar essa realidade. É fato que existe já um movimento de igrejas evangélicas, até mesmo católicos e outras religiões, que tentam trabalhar dentro dos sistemas penitenciários para poder ajudar a transformar a realidade de alguns. Mas esse trabalho ainda é muito tímido, é muito pequeno. Não consegue abarcar o sistema na sua maioria. Então eu penso comigo o seguinte, uma igreja que nominalmente, pelo menos, segundo os dados, já estamos chegando na casa dos 40 milhões evangélicos. Eu estou falando aqui de uma maneira mais geral. Será que uma igreja que possui quase 40 milhões de evangélicos no país não seria suficiente para poder transformar a realidade das cadeias públicas e das penitenciárias desse país? Será que muitas e muitas igrejas, muitas vezes até delas milionárias, não poderiam articular centenas e centenas de obreiros voluntários, homens e mulheres voluntários, para adentrarem nesse sistema e proporcionarem a pregação do Evangelho, proporcionar educação, proporcionar instrução, proporcionar aconselhamento? Será que nós não poderíamos fazer um trabalho no qual nós daríamos a mão, pelo menos àqueles que querem ser ajudados dentro desses locais, e ajudar a transformar a realidade desses homens e dessas mulheres que estão presos dentro de um inferno e que vão sair de lá muito, mas muito piores? Então, a articulação de um trabalho seria fundamental, e a igreja chamada então a ver tais pessoas, oferecer ajuda, estender a mão àqueles que querem e transformar essa realidade. Eu quero convidar você então a pensar no seguinte: é possível nós continuarmos a olhar um sistema como esse e não fazer nada? Não clamar? Não tentar entrar em contato com a cadeia pública, com a penitenciária da sua cidade, do seu estado, e ver quais são as oportunidades que podem ser abertas para poder levar o Evangelho, construir um projeto social, uma forma de, entrando em contato com tais locais, influenciarmos positivamente o Evangelho? É isso que eu quero chamar a sua atenção nesse nosso encontro. Esse é um fato que tem sido completamente desprezado. Nos últimos dias que nós agora presenciamos, nós vemos uma igreja, em sua grande maioria, a igreja da mídia, um povo que se preocupa apenas com a sua prosperidade material. Nós vemos um tipo de evangelho na mídia sendo proclamado, onde o único desejo é que eu tenha a minha doença curada, eu tenha a minha prosperidade financeira, que todos os outros problemas ao meu redor que me cercam não me interessam. Mas a base do evangelho é o amor a Cristo, que se reflete também no amor ao próximo. Lembremos do que Cristo nos falou, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. São dois mandamentos interligados. Pare para pensar que é impossível eu amar a Deus e não amar ao próximo. É impossível exercer o meu papel de crente e ao mesmo tempo não exercer um papel onde eu estendo a mão quem está ao meu lado, que precisa de mim. Então, ao longo da história, nós vemos inclusive grandes homens de Deus que trabalharam com o evangelismo carcerário. Um deles foi John Wesley, junto com seu irmão Charles Wesley. John Wesley, em seu livro, em sua biografia, em sua autobiografia, o Diário de John Wesley, ele chega a citar o seu grupo, o seu movimento chamado Clube Santo, formado por jovens da Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde uma das práticas deles, além de alimentar os pobres e necessitados, era visitar constantemente as cadeias públicas daquela cidade onde eles estavam, proporcionando a palavra de Deus, proporcionando alívio, conforto e esperança para os que estavam lá encarcerados.
Então, é lógico que ao longo da história, como também o Exército da Salvação sempre trabalhou também com essa área, também originário na Inglaterra, com o evangelista William Booth. Da mesma forma, um grande grupo de pessoas saíram evangelizando presídios e proporcionando esperança para que os homens presos lá tivessem a oportunidade, a luz de que ao saírem de lá, terem suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Então, eu queria convidar você a pensar sobre isso. Será que você pode fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Será que você pode orar por isso? Será que você pode buscar algum grupo de pessoas que já trabalham com essa área e interagir com elas? Eu quero falar agora então uma coisa interessante para você. Eu quero agora aqui falar e testemunhar sobre um trabalho que a nossa igreja também aqui realiza em parceria com outras igrejas. Nós aqui na cidade de Caucaia, do estado do Ceará, temos um projeto há 2 anos chamado Associação de Capelania Cristã de Caucaia. E nós temos tido a oportunidade de pregar o Evangelho na cadeia pública da cidade de Caucaia, do centro da cidade de Caucaia. E graças a Deus, já em torno de 1 ano, nós temos tido a experiência de pregar o Evangelho, de entrar em contato com os presos, de levar o Evangelho de Cristo e vermos a bênção da transformação do ambiente naquela cadeia. Eu, o pastor Diego, juntamente com outros diáconos e pastores também, temos feito esse trabalho. E nós queremos convidar você, caso talvez você more em nossa região, nas redondezas aqui da cidade de Caucaia, no Ceará, a entrar em contato conosco, a tentar conhecer mais esse projeto, né? Eu convido você a acessar o nosso site, aliás, a nossa página no Facebook, que é Capelania Cristã de Caucaia, onde você vai ter ali algumas informações, algumas publicações a respeito dos trabalhos que nós temos realizado. E caso você até mesmo se interesse em querer participar, tentar entrar em contato conosco. Na descrição lá dos links, você pode talvez tentar entrar em contato conosco e quem sabe talvez você possa nos ajudar em nossa cidade, ou até mesmo receber alguma orientação e ajuda para que você possa talvez começar algum trabalho na sua localidade. A igreja veio para influenciar, a igreja veio para transformar, a igreja veio de fato para poder fazer com que a glória de Cristo ilumine essa terra. Mas como vamos influenciar pessoas se não estivermos perto delas? Então, eu, com muita gratidão no coração, agradeço a Deus pela oportunidade de trabalhar em um projeto onde trabalhamos com capelania carcerária. Mas eu também quero incentivar você a pensar sobre esse tema. Onde você estiver, na sua cidade, na sua comunidade, na sua localidade, vê a cadeia da sua cidade ou a penitenciária da sua cidade, articular um projeto com a sua igreja e ver a possibilidade de sentar-se junto ao delegado ou então ao diretor da penitenciária e perguntar o que a igreja pode fazer. Talvez a princípio muitas pessoas podem dizer para você que é perigoso, é complicado, você pode estar expondo sua vida em perigo, mas lembre, os apóstolos, a igreja primitiva expôs a sua vida em perigo, caminhando pelo mundo e pregando a palavra de Deus. Nós estamos expondo a nossa vida e nós cremos num Deus Criador que sustenta a nossa vida, que nos protege, que nos guarda e que pela sua bondosa mão nós sabemos o tempo certo e a hora certa de que poderemos passar para a eternidade ou não. Não podemos ser dominados pelo medo, mas nós devemos ser dominados pelo poder do Espírito Santo e pelo amor aos perdidos, para que vidas venham ser transformadas. Você já pensou que talvez uma única pessoa dentro de uma cadeia que foi influenciada pelo Evangelho, quantas e quantas outras vidas nós vamos poder ter salvo? Você já parou para pensar que uma pessoa que passou por uma cadeia e não foi ressocializada, transformada como devia, ao voltar para a sociedade, roubou uma pessoa, atirou em outra, estuprou uma outra pessoa? Então, você já pensou no estrago social, nas dezenas e dezenas de vidas que apenas um único presidiário pode fazer nesse país? Eu convido você a olhar com o olhar de Cristo para esses homens. E que se um coração transformado
potencialmente são muitas e muitas vidas que vão ser salvas de serem destruídas por esse coração que foi transformado pelo Evangelho dentro de uma cadeia. Então, que você possa meditar e pensar sobre isso. Eu quero aproveitar esse momento também e saudar a todos os irmãos do projeto da Associação da Capelania Cristã de Caucaia, a todos os diáconos, os pastores, os irmãos em Cristo que têm trabalhado aqui na cadeia pública do centro da cidade de Caucaia, no estado do Ceará. Que Deus abençoe aos irmãos. Oramos por eles para que Deus possa usá-los cada vez mais. Nosso projeto é que, com o passar do tempo, se assim Deus nos permitir, consigamos cada vez mais ganharmos homens naquele lugar para a fé de Cristo, para que se tornem homens íntegros, salvos, lavados pelo sangue do Senhor, com uma nova perspectiva de vida, com um novo rumo, com uma nova história. E eu acredito sinceramente que Deus pode fazer e contagiar e expandir cada vez mais esse trabalho para outros lugares. Eu quero aproveitar também para você e dizer que eu também muito me alegro por um outro trabalho do Exército de Salvação Moriá, que é também da Igreja Batista Moriá da cidade de Fortaleza, que tem feito um excelente trabalho nos centros socioeducativos ali na cidade de Fortaleza. Os irmãos têm trabalhado também com evangelismo nesses locais onde menores que são presos e passam pelo processo também ali de punição pelos seus crimes e tentativa de ressocialização. Ali o Exército de Salvação Moriá tem trabalhado incansavelmente para levar esses jovens a Jesus. E quanto Deus já também tem abençoado. Jovens e mais jovens têm se encontrado com Cristo. Jovens têm sido discipulados pelo Evangelho. Jovens têm desistido de praticar rebeliões por ouvirem a palavra e serem tocados pelo poder do Espírito Santo. Então, graças a Deus pela vida do evangelista Jean, do evangelista Cláudio, da irmã Débora, da irmã Carla Helena e de todos os outros irmãos que compõem ali o Exército de Salvação Moriá. Também é uma outra obra de Deus que tem trabalhado já há muito tempo evangelizando jovens, né, que são presos nessa sociedade e que muitas vezes passam por esses centros socioeducativos e não têm esperança nenhuma. Às vezes, por mais que hajam cursos, palestras e tudo mais, o que o ser humano precisa ter de fato para transformar a sua vida é o poder da palavra de Deus. Eu cito aqui apenas esses dois trabalhos, a Capelania Cristã de Caucaia e o Exército de Salvação Moriá na cidade de Fortaleza, mas nós sabemos que tem muitos outros trabalhos. Mas como nós precisamos de mais pessoas, como nós precisamos de mais obreiros para Jesus, como nós precisamos que os irmãos da Assembleia de Deus, os irmãos da Igreja Presbiteriana, os irmãos das igrejas batistas e de tantas e tantas outras igrejas e denominações, talvez você esteja aí pensando, como é que eu posso ser útil para o reino de Deus? Então pense sobre isso. Pense em nos ajudar, conseguindo Bíblias para serem doadas, para serem usadas nesses presídios. Pense em articular projetos sociais para se aproximar das cadeias e das penitenciárias e com esses projetos você também demonstrar sua fé em Jesus. Pense em como você pode se aproximar de tais pessoas e peça a Deus fé, coragem, determinação para poder pegar e transformar essa realidade. Como nós precisamos ser usados por Deus. Como nós precisamos ser servos de Cristo. Então, eu aqui agradeço esses momentos que você esteve conosco, que você acompanhou o áudio desse programa do nosso Encontro Igreja Viva. A igreja é chamada para trabalhar, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é chamada para agir. Então, pare, pense, ore, e que Deus possa transformar, Deus possa tocar no teu coração, Deus possa fazer com que você seja usado poderosamente por Deus, e que através dessa palavra, dessa meditação, muitas pessoas possam se questionar, pensar e alterar a realidade ao seu redor. Somos luz, somos sal, é para isso que Cristo nos chamou. Então, que Deus possa abençoar muito a sua vida, levando você ao serviço do reino. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
sufoca. Evoca, canta, toca e sai. Vai e anuncia a paz. Vai e anuncia a paz. Aos homens que carentes, descrentes do amor maior, vai e anuncia a paz. Vai e anuncia a paz. Vai contar ao povo que Jesus um dia fez. Teu amor consegue aos outros alcançar. Só então os teus amigos transformados em irmãos, galardões eternos lá no céu serão. Que Jesus por ti um dia fez. Teu amor consegue aos outros alcançar. Só então os teus amigos transformados em irmãos, galardões eternos lá nos céus serão. Há muitos que perdidos pro fim caminham sem saber, vão sem ouvir da paz, sem conhecer a paz. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que só Jesus é paz, que só em Cristo há paz? Vai contar ao povo que Jesus por ti um dia fez. Teu amor consegue aos outros alcançar. Só então os teus amigos transformados em irmãos, galardões eternos lá no céu serão.